anotar para gravar, porque senão eu esqueço, eu sou essa pessoa. Depois a Ellen me mata, já pensou? A Ellen dá na minha cara, mano. A gente vai tudo no freestyle, a gente vai trocar uma ideia, que a gente quer conversar sobre o coletivo e sobre vocês também, né? Não necessariamente falar de gordofobia, só de gordofobia, porque eu acho que a gente é mais que isso, né? Então, falar das nossas vidas também, o que atravessa a gente, enfim, a gente vai trocar uma ideia. Então, fiquem bem à vontade, isso mesmo. Sim. Então, a gente vai começar. Eu começo ou você começa, mano? Não, Ana, começa. Começa você, pode começar. Vamos. Dá o tapinha? 1, 2, 3 É. e... Salve, gente! Bem-vindos a mais um podcast de peso. Hoje bem pesado, bem especial. A galera do Coletivo Manada, estou muito feliz aqui com Gaia, Jussara, Belchior, Pucci, Bruna e com atletas de peso, óbvio, com a Ellen, né? Como não, parceiraça desse podcast, estamos juntas aí nesse rolê. Bem-vindas, manas! Muito massa de vocês estarem aqui, muito obrigada pelo convite. Nós vamos bater esse papo aí, trocar essa ideia. Queria que vocês se apresentassem uma por uma. Gente, alguém usa pronome neutro aqui? Eu não perguntei, esqueci. Não? Pode todo mundo no feminino? Tá. Então, eu vou pedir para cada uma se apresentar e aí depois vocês falarem, começar a falar o que é o Coletivo Manada, como surgiu, o que é tudo, e aí a gente vai trocando uma ideia. Pode ser? Quem quer começar? Quem vai? Vou escolher, hein? Quem vai? Começar. Gente, fiquem à vontade, tá? É um baixo-papo de trocar ideia, e aqui a gente fala sério, a gente fofoca também, tá? Então é sobre isso, é um ambiente nosso. Tem que se divertir. Isso, é verdade, dá risada. Ai, que bom. Ai, obrigada pelo convite. Maravilha, eu amo uma fofoca. Manda, Ju. Eu sou a Jussara Belchior. Eu sou bailarina. Eu sou desde a infância, bailarina desde a infância. Sempre vivi essa contradição de ser uma bailarina gorda. E desde 2016, mais ou menos, eu direcionei a minha pesquisa artística para pensar o corpo gordo, especificamente, né? Porque sempre está presente, né? A questão. E desde 2018 comecei a trabalhar com as meninas. Na época a gente estava num coletivo mais pesado ainda, com mais gente gorda. Que da hora. E estamos juntos aí, inventando. Olha, já quero uma aula de balé para a gente fazer online, hein? Eu não trabalho com balé, eu sou bailarina, isso é uma questão. Então já me ensina, então. Então já me ensina. Porque eu sou bailarina e eu faço questão de usar a palavra bailarina e não dançarina, porque o meu registro de profissional é de bailarina, mas eu trabalho com dança contemporânea. Eu não trabalho com balé. Então vamos fazer Não importa, o ambiente vai ser seu, Jussara. Você vai dar aula, vamos espalhar essa mensagem. Você vai falar o que você quiser, a gente faz. Massa, vamos fazer. Tá bom? Amo. Vamos lá, quem vai agora? Pucci? Tá sem o microfone? Eu vou. Então vai. Oi, gente, eu sou Thaís Pucci, mais conhecida como a Pucci. Eu sou atriz, professora de teatro para criança e conhecia as meninas na universidade mesmo, primeiro as pessoas, depois o trabalho delas. E aí foi chegando, foi conhecendo, Gaia foi aqui flertando comigo, então ela ajuda. E aí eu fui dando minhas fugidinhas, mas não teve jeito, elas me conquistaram. E aí estou trabalhando com elas desde quando? 2019? 2018. E é isso, assim,
Desde 2016 eu comecei a pesquisar um pouco sobre o corpo gordo, mas mais na questão da curiosidade. Em 2019 eu comecei a trazer isso para as minhas pesquisas acadêmicas, né, no mestrado. E 2018 com as meninas do Manada, nas minhas pesquisas artísticas também. Acho que é isso por enquanto. Arrasou. Bru ou Gaia, quem vai? A Bru, que já veio aqui? Posso ir. Oi, gente, eu sou a Bruna Puntel, né? Caso ter esse sobrenome. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, mas eu vim morar para Florianópolis para fazer a facul, né, de teatro. E aí foi quando eu comecei, a partir de um convite da Gaia também, para fazer uma peça, né, que foi o Sob Medida, que começou lá para 2017, eu acho. E aí que eu comecei a pensar meu corpo gordo, né, de outra forma, assim. Até então, acho que eu, tipo, só ignorava, assim, um pouco. E aí é isso, eu atualmente estou no mestrado, continuei seguindo essa pesquisa, né, e aí estou no mestrado agora, entrei ano passado. Nossa, todas mestrandas, né? É. Maravilhosas, todas mestres, Vamos né? Isso quer criando dizer, muito orgulho. indo para mestre ou já mestre, né? Porque eu acho que Ju é mestre, né, Ju? Né? Pucci também? Também. Sim, a Ju é doutoranda, né? Ai, Assim... Ju é foda, né? Dá licença, gente, ela já foi doutora, já. Pra Ju. Eu tô no caminho de ser doutora. É isso aí. Pode a Gaia falar, tá quase lá e a Bruna também tá quase lá. Então, pô, que da hora. Eu acho muito importante escutar isso de vocês, porque, né, tá ali a representatividade gorda no meio acadêmico, né, gente? Que é muito, até pouco tempo atrás a gente não viu quase ninguém, né? Mas a gente vai falar sobre isso. E é isso, Bru, que foda, mana. Você terminou, eu saí atravessando a sua apresentação, né? Foi mouse. Bem louca, né? Foi mouse, mano. Acontece às vezes, mas, gente, é sobre isso. A gente tá batendo papo e é isso aí. Mas é isso. Só isso, né? Seguimos, pipocamos. Acho que isso ajuda também bastante, né? Porque a gente, acho que fomos criando juntas, né? Porque uma foi entrando no mestrado, tanto é que eu nem pensava em fazer mestrado, eu acho que antes de começar a estudar tudo isso, assim. Foi só depois que eu vi que tinha algo que me interessava muito, que eu ia dar conta, assim, né? E vi a importância disso também, daí segui. Daí é isso. Vocês estão de parabéns mesmo. Arrasando. E você, Gaia? Conta, mana. Oiê! Eu sou Gaia Cousani, ou Tainara Cousani, como quiserem. Minha pesquisa também com o corpo gordo, ela surgiu ali em 2017, e ela surgiu de uma indignação mesmo, né? De uma revolta digna, da digna raiva de não ter os nossos corpos representados dentro do teatro, e quando a gente enxerga eles assim em cima dos palcos é sempre de uma forma pejorativa, sempre ofendendo, sempre, né, afundado em gordofobia, assim. Então aquilo me deixou muito indignada e me veio como um insight mesmo, tipo, não, peraí que estamos precisando, a gente está precisando dar cara aqui para os nossos corpos e para as nossas questões. E aí chamei Bruna, chamei a Willa também, Willa sumida, que também faz parte do Coletivo Manada, mas só dá as caras quando ela quer. E é raro, e é muito raro. Mas eu acho massa deixar o nome dela registrado aqui, a Willa Roldan, que é uma mulher maravilhosa, incrível. E aí chamei Bruna e o Willa ali, sempre flertando com o Pucci me dando zero moral. Fazendo aquela de difícil, né, Gaia? Falsa. Tem que valorizar o passe, né? É isso aí. E aí surgiu Sob Medida, depois Ju entrou, Sara Belchior entrou,
A PUT a gente ainda vai agarrar também para sob medida em algum momento. E agora a gente está aqui no Coletivo Manada, eu também sigo aí uma pesquisa acadêmica, que a gente está representando bem, mas a gente ainda somos em muitas mulheres gordas brancas dentro da academia, então a gente ainda não conseguiu contemplar, né, toda a diversidade que é o corpo gordo, mas a gente está no caminho, né, até isso, buscando, dando falas, assim, enfim, trocando mesmo, querendo trocar. E falando assim, que eu acho importante, que é uma pesquisa que ela surge na academia, mas ela não fica só na academia, é tipo para a vida, né, para o teatro, para a arte em si, que é pensar numa metodologia para o nosso corpo, né? Então, porque o teatro a gente sabe que ele é pensado para o corpo magro, ele foi pensado por pessoas magras e é pensado para corpos magros, porque o teatro ele é muito, ele tem muita atividade física, assim, aí a Ellen vai me entender, a Ivan também vai me entender muito, que é isso, tudo que existe, tudo que exige atividade física, o corpo gordo está excluído e deixado de lado. Então, a minha pesquisa ela vem nesse sentido de achar uma metodologia que inclua nossos corpos, não necessariamente uma metodologia só física, mas uma que também envolve questões sociais, assim mesmo. Então, é mais nisso, e é por isso que a gente se encontra, todas nós aqui agora, que é para fortalecer e achar possíveis caminhos aí para gente. Sim, que os gordofóbicos caem da cadeira quando escutar esse podcast. E assistir também, né? Eles vão se contorcer todo de ódio. Sabe o que eu queria perguntar? Para Jussara, explica pra gente, né? São duas perguntas. Explica pra gente que eu falei bailarina, essa diferença de bailarina, dançarina, se tem diferença ou não. Porque você falou bailarina, eu já falei, balé. Já imaginei, né? E eu queria saber também, a Gaia falou aí de todos vocês também, dessa questão de não ter mulheres pretas. Porque você que enviou aquele estudo falando da relação da gordofobia com o racismo, e aí eu li ali, mas eu sinto que não tem conteúdo sobre isso, tem muito pouco. Acho que é pouquíssimo conteúdo, sabe? De relacionar a gordofobia com o racismo, porque muitas vezes já me perguntaram por que você fala que você é preta e gorda? Porque toda hora você fala, porque eu sou assim, porque eu existo, né? E eu sou uma mulher preta e gorda, que é o que ninguém quer ser na sociedade do padrão ideal, né? Que é preta e gorda. Eu sou preta e gorda. E muitas vezes já me perguntaram, o que é mais difícil, ser preta ou ser gorda? E não tem a questão de ser mais difícil, a questão é que eu sou uma mulher preta e gorda. Eu sou preta e gorda. Então eu sofro as duas violências, não dá para separar, não dá para fazer uma hora você é preta, uma hora você é gorda, sabe? Tipo, eu sou isso, sabe? Então é isso que eu queria saber de vocês. Vou começar respondendo um pouco sobre a diferença entre bailarina e dançarina. A diferença é meio formal, assim. Mas eu faço questão de usar a bailarina por causa do choque mesmo, né? Porque as pessoas, a imagem de bailarina que as pessoas têm é uma pessoa branca, magra, longilínea, de rosa, coque, loira, enfim. E aí eu gosto de quebrar um pouco com essa ideia, assim. Mas a diferença, ela é meio formal, assim. Bailarina é para quem trabalha com técnicas de dança clássica e de dança contemporânea. E dançarino é para quem trabalha com dança de salão. E tem mais algumas outras danças que talvez eu não vou saber incluir aqui. Consegui listar todas elas. Mas até onde eu sei Entendi. É isso. Entendi. Então, sobre esse rolê que tu fala, Ellen, na verdade, assim, a Sabrina Strings é um livro que a gente leu também dentro do Coletivo Manada, porque é muito ausente, né, esse tipo de discurso, assim, a gente vê mulheres pretas gordas completamente à margem, assim, inclusive dentro do movimento anti-gordofobia, e a gente debate muito isso, assim, que qual é o nosso papel, né? Então, eu venho discutindo muito sobre gordofobia e branquitude, assim, que acho que é o lugar que me cabe falar, né?
Então, porque acho que a gente sempre se coloca, né? Ai, vamos falar sobre racismo. Então, nós, pessoas brancas, vamos falar sobre a dor que pessoas pretas sofrem. E aí a gente nunca se coloca como sujeito da ação, tá? Então, peraí, por que pessoas pretas gordas estão sofrendo dentro do movimento anti-gordofobia, por exemplo? Porque a gente está oprimindo. Nós, mulheres brancas gordas, estamos oprimindo. Então, acho que tem um debate muito sério e que falta muito, assim, tem muito para avançar ainda, porque é muito recorrente a gente ouvir de várias mulheres pretas gordas que não se sentem bem representadas e não se sentem incluídas. Então, que é uma falha da branquitude, é uma falha nossa, né? Nós somos sujeitos da ação e nós somos responsáveis por isso, assim. Inclusive, tem algo muito que me pega muito, assim, dentro do movimento anti-gordofobia, porque eu estou num momento já que eu entendo que falar sobre gordofobia, falar sobre o movimento anti-gordofobia, é necessário também fazer críticas ao movimento anti-gordofobia. Que isso não necessariamente significa que a gente não faz parte do movimento anti-gordofobia. Pelo contrário, a gente faz e a gente tem críticas a fazer. Então, existem algumas mulheres gordas brancas que tentam ali competir constantemente com o racismo que até mulheres magras pretas sofrem. Tentando, não, então a gordofobia ela é muito parecida com o racismo. Não, não é, vem de lugares muito diferentes. A história dessas opressões são muito diferentes. Então a minha fala ela vai mais nesse sentido, assim, a minha pesquisa é mais nesse sentido, gordofobia e branquitude. Então, a gente precisa olhar para a branquitude, a gente precisa pensar qual é o nosso papel dentro da gordofobia, dentro da luta anti-gordofobia e para modificar, porque senão fica muito confortável, né? A gente sabe que a branquitude ela chega no centro dos debates e ela toma todo o espaço para ela, né? A gente faz isso, a branquitude faz isso. Então, a gente tem que, né, como romper com isso, né? Porque é o nosso papel. A gente faz a manutenção do racismo e a gente tem que começar a fazer a manutenção contrária, né? Antirracismo também. E essa ideia essa crítica, né? Essas críticas ao movimento anti-gordofobia, ela também está em outros lugares um pouco mais abertos também, no sentido de protagonismos dentro de um movimento, né? De não pensar no coletivo, mas sim num protagonismo, num pioneirismo, né? Que aí também, às vezes, para nós, a gente discute muito isso em coletivo, tá, mas que sentido faz ter um pioneirismo? Que sentido faz ter esse protagonismo, mais um protagonismo que, né, a gente não precisa nem dizer que geralmente também estão com as manas brancas dentro do movimento, né? Então, amplia, né, toda essa... Claro que não estamos dizendo que esse movimento não é importante, muito pelo contrário, mas a gente precisa olhar com criticidade para ele também, né? A gente não pode se acomodar e não, tá lindo, perfeito. Não, né? Longe disso. E o que acontece, né? Não tem nem como... o que acontece, se a gente for ver essa galera, vamos falar da internet, a galera na internet que fala de gordofobia, que tem mais visibilidade, são pessoas brancas, né? São pessoas gordas brancas. Por quê? Porque a gente tem todo esse rolê do racismo, né? E é sobre isso. E por isso que eu sempre falo, né? Eu sempre comento com a Van. Não é porque a gente é oprimido que a gente não vai oprimir. Não é porque a gente não vai oprimir o próximo. Então, a gente precisa ficar super atento a outras causas também, né? Eu sou gorda e preta, mas eu posso oprimir, com certeza eu faço parte de sistemas que estão oprimindo outras pessoas. Se a gente não tem esse olhar, esquece, né? Porque é sobre isso também. Não adianta só ficar olhando para o próprio umbigo, no seu próprio sofrimento. É um lance que eu estava conversando com a Ellen ontem numa live, que não adianta nada, né? A gente é oprimida com esse lance da gordofobia e aí a gente vai lá e é racista, e a gente vai lá é homofóbica, ou é lesbofóbica, ou é transfóbica, né? Então, a gente precisa... Eu acho que a desconstrução, no geral, ela tem que ser no geral mesmo, né? A desconstrução, ela é diária e ela tem que ser geral. Então, a gente tem... Acho que um lance que a gente bate muito na tecla, eu e a Ellen, da gente fala sobre escuta, né? Que as pessoas não têm escuta ativa. E quando eu falo de escuta, é escuta ativa mesmo, né? De escutar o que essa outra pessoa está falando e parar até para raciocinar.
no meio das coisas, assim, que as pessoas querem tudo meio que pronto. E eu acho que isso que a Gaia falou do lance da branquitude é muito importante, porque a gente só fala, é isso mesmo, né, Gaia, de racismo, mas a branquitude não está falando de branquitude, né? A branquitude nem se enxerga como raça, né? Tem essa ainda, o rolê, né? E o que a gente precisa parar para entender é que quem criou a porra do racismo foi a galera branca, não foi a branquitude, então. né? Não foi a galera preta. Então é uma responsabilidade mais que nossa de discutir isso, falar sobre isso, e a gente, como mulheres gordas brancas, né? Eu acho que não é nem nós ceder espaço, eu acho que é dar o espaço que a pessoa tem que ter. Isso não é ceder, né? A pessoa tem que ter aquele espaço, né? Tem que botar as mana preta gorda e vou além ainda, não só as mana preta gorda, mas falando também das manas maiores, né? Que são as manas também que são. Porque é isso, se a gente for parar para pensar em todo o movimento anti-gordofobia, que todas aqui fazem parte, né? Quantas pessoas gordas maiores ou gordas pretas maiores ou gordas pretas vocês conhecem, ou gordas trans, né? Ou gordas, ou pessoas gordas não binárias, enfim, ou pessoas gordas com deficiência com protagonismo de fala dentro da causa, né? Se para a gente, se para as pessoas que já são gordas médias, né? Que são gordas menores ou gordas médias, não são gordas maiores, já compete ali com aquela galera que fica naquele limbo de pressão estética e gordofobia, né? Que a pessoa não é gorda e tá ali falando sobre gordofobia, a gente já tá ali, e que não é competindo, né? A gente tá tipo, gata, sai fora do rolê, né? Mas não se toca. Então a gente tem que acabar na competição, na porrada do rolê, entendeu? Já que não dá certo. Meu bem, vamos lá. Né? Por favor, né? Agir com honestidade, né? Agir com honestidade. Total. E não ser desleal, né? Porque tem muita galera que tipo, as gordas que não são gordas maiores, e aí quer falar, e aí passa na catraca. Eu sei que você sofre gordofobia e deve sofrer mesmo se você é uma pessoa gorda, mas você ainda não está perdendo acesso, entendeu? Então, pelo menos assim, para passar numa catraca. Então, é ser honesto, é agir com honestidade, tá? Então, eu acho que agora a gente está num momento que está meio que as pessoas estão acordando, entendendo que é pressão estética e gordofobia. Parece que tá ali no início, né? Porque, infelizmente, para as pessoas gordas, o que chega primeiro é a pressão estética. Então, a primeira coisa que a pessoa gorda tá ali, que sofre gordofobia, tudo, aí chega para ela o tal do corpo livre, aí ela, pronto, me identifiquei, eu sou corpo livre. Aí depois ela tem que fazer um outro rolê para entender que ela não é corpo livre, que ela é gordofobia, vocês entenderam? Sim. E essa questão do corpo livre chegar primeiro também tem a ver com o privilégio. Por quê? Ninguém quer falar de gordofobia, assim, aí vamos falar de algum assunto, vamos chamar, é mais comercial falar de corpo livre do que falar de gordofobia. Vende, né? A gente vê a gordofobia dentro da gordofobia, é um rolê totalmente Os cachorros estão né? enlouquecidos aqui, tô tentando falar mesmo. Vou tentar. Relaxa. Eles querem participar. O Corpo Livre parece que tem um lugar que não desestrutura a estrutura opressora. Só um conformismo. Sim. Muito próximo do conformismo, sabe? Concordo com a Ju. Falou como conseguiu falar, deu para entender tudo, Ju. Fica tranquilo. Mas isso mesmo. Não, deixa ele se acalmar, aí você continua, não tem problema não. Mas eu acho que é Total, isso, porque... né? Fala aí, Gaia, pode falar, coração. Não, porque é isso, assim, é bem nessa linha que a Jussara chama, assim, que para mim é isso, é chamar para responsabilidade, que é esse movimento do corpo livre. Ele não rompe com estrutura, no sentido... E a gordofobia, ela precisa romper com estrutura, né? Então, corpo livre é esse que tu está falando, é um corpo que vai transitar tranquilamente. Existem corpos gordos, principalmente maiores, que não transitam. Então, precisa romper com a estrutura. Se não rompe com a estrutura, e o movimento corpo livre,
assim, com todo respeito, mas é importante dizer, o movimento Corpo Livre não tem o interesse de romper, porque chegou num lugar confortável e está num lugar confortável, que é o lugar que está dando dinheiro, está dando visibilidade. Está tudo bem, todo mundo tem dinheiro, sim, só que quando você recebe dinheiro às custas de um corpo que está sofrendo a marginalidade, então, que dinheiro é esse, né? Quanto custa esse dinheiro? Ou usar o espaço, né? Usar esse espaço realmente para trazer a luta, porque se quiser, faz. A sensação que eu tenho desse negócio de corpo livre, body positive, é tipo a galera que fica em cima do muro. Tipo assim, é confortável. Tipo, não vai exigir tanto de você, sabe? De você. Porque você ser uma pessoa gorda é sem massagem. É sem massagem. Não tem, né? Não dá para você chegar, sabe? Sim. Não, entendeu? Então é sobre isso. Eu acho que é muito importante esse movimento corpo livre na questão de pressão estética, não sei o que, não sei o que. Só que chega num ponto que acaba sendo desonesto, sabe? Exato. Quando tem que ser honesto, né? Então, eu acho que são lutas, porque se não acabar a pressão estética, continua a gordofobia, sabe? Então, são coisas que precisam andar ligadas, mas com honestidade. Cada um no seu lugar, na sua vivência, e aí lutar junto, sabe? Mas fica difícil quando a pessoa não abre mão, né, desse lugar, né? Isso que é foda, né? E a pessoa não abre mão desse lugar porque ela tá se dando bem nesse lugar. Ela tá ganhando dinheiro, ela tá ganhando visibilidade, ela tá ganhando tudo aquilo, e ela não vai abrir mão. Então, quando a galera... Às vezes eu fiquei pensando nisso agora, né? Tava falando, né, Ellen, né, mana? E, tipo, eu fiquei pensando, as pessoas viram e falam, ai, mas vocês tinham que estar unidos. Eu também acho que a gente tinha que estar unido, tá ligado? Mas vai falar isso pra percursora lá dessa porra, tá ligado, mano? Mas ela não acha isso. Ninguém tá dizendo. A pessoa que tá escutando isso, você que é uma pessoa gorda, e você que é uma pessoa que sofre pressão estética, a gente fala isso para que as lutas avancem, entendeu? Então, a gente está fazendo bem para todo mundo, para a gente seguir com honestidade na luta. Então, todo mundo vai se beneficiar, gente. É sobre isso. Exatamente. A gente até comenta... Ah, desculpa, pode falar. Não, fala aí, Puth. Fala aí. É só isso que a Jussara falou sobre romper, quebrar estruturas, né? E isso é uma coisa que a gente já falou em coletivo, não só a gente, né? Vimos outras pessoas falando sobre isso, mas de que a gente tem a sensação de que o corpo livre, body positive, fica numa questão muito individual. Tipo assim, eu vou me olhar, vou me sentir bonita, vou me sentir bem, ou enfim. É preciso mais do que isso, é preciso pensar na estrutura mesmo, pensar nesse coletivo, não só em mim. Claro que as minhas próprias mudanças são super importantes. Olhar para mim com carinho, né? É muito importante, mas não somente, né? É isso que a Ellen fala, né? É preciso avançar, é preciso olhar lá na frente, tirar essa venda dos olhos e começar a olhar para outras coisas para além de nós mesmas, né? E por aí vai. E como que você... Fala, Bru, fala. Não, fala, e esse fala, processo também de se aceitar e se amar, o body positive, às vezes, ele vem com uma ilusão de que é uma coisa muito simples e muito que depende só de você, assim, né? Sendo que não depende só da gente. Na verdade, depende... Tipo, é custoso se amar sempre, entendeu? Tipo, e é uma coisa que eu, pelo menos, só consegui por conta que eu tenho manada. Então, tipo... É mais uma necessidade do que uma questão de querer, né? Tipo... Sim. Parece conto de fada, né? Olha no espelho. Não, gente, a vida real não é assim. Mas é que quando não olha no espelho, passa esse creme, olha no espelho. Isso que eu ia falar agora. Olha no espelho. A indústria do emagrecimento, ela tá ali ligadíssima nisso, né? Total, ali de mão dadas com esse movimento, né? Eu queria ir um pouquinho além disso e perguntar para vocês todas como vocês veem esse rompimento de estrutura dentro da academia, já que vocês estão dentro da academia, cada uma... Vocês todas não são de Florianópolis, né? Eu sei que a Ju é daqui, Bruna também. Puth é daí, Puth? Ou é daqui? Eu sou de Santa Catarina, mas bem do interior do interior. E Gaia é daí, né, Gaia? Certo. E vocês todas se conheceram na faculdade. Vocês não necessariamente estavam fazendo o mesmo curso. Vocês estavam ali só se reuniram ali ou vocês estavam fazendo o mesmo curso? A gente tava tudo no teatro.
Tá todo mundo junto. A Ju não, né? Mais ou menos. Não, é verdade. A Ju Porque a Ju, eu sei... Fala, Pude. Não, é que a gente conheceu... Eu, Bruna e Gaia, a gente estava no curso de licenciatura em teatro. A Ju, a gente conhecia, né, pela classe artística, assim, sempre muito famosa, né? Sempre, assim... Sempre. A Ju é muito não, é outro nível. Mas depois ela entrou para o mestrado, e aí na mesma universidade, no mesmo prédio, praticamente, então a gente sempre estava se cruzando, assim. É que eu sei que a Ju, você fez arte do Praticamente não, é o corpo mesmo aqui, prédio né, mesmo. Ju? Eu fiz arte do corpo em São Paulo, sim. Na PUC, né? Porque eu sempre lembro da Mônica. Tempo. Eu sempre lembro da Mônica Augusto. Vamos trazer Mônica Augusto aqui Verdade. uma hora. Eu sempre lembro da Mônica falando muito de você, de como ela foi impressionada quando ela te conheceu na faculdade, né? Porque ela também fazia artes do corpo e ela é Mamana Preta e Gorda, né? Também, né? Sim, a gente não é da mesma turma, eu e a Mônica, mas a gente se cruzava em corredor, né? Cruzou lá, né? E eu conheci a Ju por causa do Peso Bruto, e eu lembro que eu fui sem querer no Peso Bruto, Ju. E quando eu saí de lá, cara, tipo, eu lembro que quando acabou, eu fiquei, acho que uma meia hora no Sesc Belenzinho, assim, de braço cruzado, olhando pro negócio, ficando, o que foi isso? Foi uma coisa assim, eu não sei, eu nunca, Ju, eu acho que até hoje, sério isso, antes até de responder a pergunta que eu fiz, eu acho que eu nunca vi uma pessoa com tanta consciência corporal que nem você, Ju. Porque eu lembro que você fazia uns movimentos, gata, principalmente de cair. E, gente, cair é foda. Você tem que ter muita consciência corporal de cair e não se machucar. E eu lembro que você fazia uns negócios de cair muito forte, assim, pá, eu ficava, caralho, ela tem muita consciência corporal. Eu fiquei espantada. Eu sou muito sua fã, Ju. Já falei isso pra você. Eu sou fã de todas vocês. Mas esse negócio do Peso Bruto, tipo, mexeu muito comigo. Eu nunca vou esquecer. Mas voltando pro rolê, porque estou fazendo um adendo pra vocês verem como a Ju é famosa. A Ju é foda. Como vocês veem que honra, hein, Coletivo Manada? Que honra! Como que vocês veem esse rompimento dessa estrutura dentro da academia, já que vocês fazem parte dessa academia? Porque aí a gente vem num outro recorte também da academia, que são pouquíssimas pessoas pretas, por exemplo, que fazem parte disso. Como a gente pode ver como a estrutura sempre vai, né, acompanhando. Sim. Como que vocês conseguem ver esse rompimento? Vocês conseguem, pela pesquisa que vocês fazem, como é que vocês veem isso? Vocês acham que está acontecendo? Vocês acham que isso está evoluindo? Porque a gente também está numa fase de desmonte da educação, né? Por parte desse governo genocida maldito, né? Como que vocês veem isso? Como que é isso para vocês? Eu queria falar sobre... eu vou falar mais da minha perspectiva, né? Mas eu queria falar assim com ansiedade para falar, porque tem uma pergunta que eu acho que todas nós escutamos na entrevista de mestrado ou doutorado, que olha, já tem uma pessoa gorda pesquisando gordofobia. Qual é a sua novidade? Considerando que já temos uma pessoa. Então, né? Eu ouvi isso... Não, ainda é novidade ainda, né? Tá tirando. Então, assim, e todos os nossos projetos são diferentes, todas as nossas pesquisas são diferentes. Bastava ler e, se tivesse vontade de entender, entenderia. Então, a primeira gordofobia que a gente enfrentou ali, quando a gente já estava tentando entrar com esses projetos, foi nessa pergunta da entrevista. Que, assim, que inclusive, segunda-feira agora já tem a entrevista e eu tenho quase certeza que vou ouvir ela também. Só que aí a pergunta que sempre fica na minha cabeça é tipo, tá, e quando as manas magras, brancas, chegam aqui querendo falar de feminismo, que são inúmeras, vocês perguntam isso para todas elas? Olha, a gente já tem 10 pessoas aqui pesquisando feminismo. Qual é a tua diferença? As pessoas não perguntam. Então, isso ficou muito nítido, assim. Essa gordofobia, que não é uma gordofobia explícita, ela é velada, no sentido, não, mas a gente está só querendo entender, beleza, boto fé, mas você não faz essa pergunta para todo mundo. Tem várias pessoas investigando autores de 500 anos atrás, brancos, europeus, e
59 pessoas pesquisando eles e elas não escutam essas perguntas, a gente escutou. Mas, tirando isso, assim, algo que eu acho muito interessante de colocar também, a gente vem de um programa, que é o programa o PPGT, que é da UDESC, é um programa que tem professores muito politizados, que desde o início acolheram a gente, enquanto coletivo gordo, enquanto peça com só mulheres gordas. Então tem... e você vê também a transformação em alguns discursos de alguns professores, que antes falavam algumas coisas e hoje recorrem ao coletivo Manada quando precisam pensar sobre algo, quando precisam colocar algo. Então, a gente tem essa sorte de estar em um programa super político, que todas nós fazemos parte da linha Imagens Políticas, eu acho importante colocar isso também, que também é uma linha formada só por mulheres, e é uma linha muito política também, né? Então é isso, a gente enxerga esses rompimentos, essas transformações, mas tem muito para avançar, e a gente vê que precisa avançar muito quando a gente escuta esse tipo de pergunta. Qual é a diferença? Tá no comecinho, né? A gente já tem aí uma pessoa gorda. Para que mais uma, né? Ai, gente, é surreal. Tipo assim, você só pode ir uma, tá, gente? Chega, já deu. Mas Na real, eles queriam, acho que eles devem fazer assim, vixe, lá vem tá gorda, ó. Eles devem fazer isso, né? E que, tipo, eles acham que, tipo, você vê como é tão gordofóbico isso, tipo, você já tem uma pessoa gorda. Igual a gente questiona, né? Eu tô falando desses reality show que só tem uma pessoa gorda, e quando tem, eles colocam uma. E tem gente que vem nos comentários e fala assim, mas teve tal pessoa gorda. Tipo assim, você tá reclamando do quê? Já tem uma pessoa gorda, fica quieta, sua gorda. Sabe? Tipo, é surreal. Dá dar na cara dos outros. Mas sobre essa pergunta, eu acho que, de novo, né? Eu falando isso, mas eu fico pensando que a gente também tem muita sorte, e eu acho que talvez seja sorte mesmo, em andar em coletivo. Porque eu fico pensando como seria se eu estivesse nesse programa se fosse a única pesquisadora gorda, como a Jussara já foi a única pesquisadora gorda do mestrado, né? Não tinha outro pesquisador gordo, ou gordi, né? Ou gorda, enfim, na tua época de mestrado, né, Ju? Na minha turma de mestrado, tu diz? Não, mas que pesquisasse o corpo gordo. Tinha a Elaine, na minha turma, que também é uma mana gorda. E a minha pesquisa nem é dela, era sobre corpo gordo no mestrado, né? Verdade. A minha pesquisa sobre corpo gordo, eu comecei no doutorado. Meu mestrado tem a ver com técnica de dança. Entendi. Verdade. Eu entrei em 2015, né? Mestrado que virou a minha chave também. De olhar, reparar e falar, nossa, eu preciso falar sobre isso. Porque é isso, né? A gente chega hoje não, né? Porque estamos nessa condição EAD, mas a gente chegava na universidade, né? Às 4 enormes, assim, e não tem como não estranhar, sabe? A estranheza tá aí, o rompimento tá aí. A gente está ocupando esse lugar, a gente está se colocando nesse lugar, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem conquistado alguns lugares por conta do coletivo, e não por conta das individualidades, assim, é a minha sensação. Não sei se as gurias pensam a mesma coisa. Não, e são 4 gordas trabalhando a partir do corpo, né? Então, se fossem 4 gordas trabalhando, sei lá, na geografia, seria uma coisa. Agora são 4 gordas trabalhando a partir do corpo, estudando o corpo. Então, movimentos, dança, performance, teatro. Então, isso também gera um grande estranhamento. E eu compartilho muito da tua sensação, Puth. Eu acho que só é possível porque estamos em coletivo. Porque sozinho tudo é muito difícil. E como é que foi o coletivo Manada? Como que surgiu o coletivo Manada? E qual que é o objetivo do coletivo? Então, ele vai surgindo, tipo, aos pouquinhos, assim, tipo, meio que na mesma época, assim, a Jussara já tinha começado o Peso Bruto em 2016, né?
e acho que ela estreia em 2017. E em 2017 foi quando eu, a Gaia e a Willa começamos a produzir, a criar o Sob Medida, né? Daí, e a gente criou o Sob Medida a partir de uma disciplina que a Gaia estava fazendo na época, que era direção, que ela tinha que dirigir algum espetáculo. Então, ela puxou essa direção, e no ano seguinte, eu que fazia essa disciplina. E daí eu falei assim, vou dar continuidade, mas agora vamos trazer, tipo, mais pessoas gordas, assim, pra gente ter uma cena teatral com muita gente gorda, assim. E aí, nisso a gente foi se convidando, assim, no meio disso a Jussara surgiu, alguém convidou a Jussara, aí convidamos outras pessoas, né, outros amigos que participaram também da construção, e aí a gente criou o MOP, Manuseio Operacional de Produtos Perigosos, que foi uma peça, assim, que durou um ano, mais ou menos. E aí a gente meio que deu uma parada, assim, mais por conta de correrias da vida, de que era muita gente, não encontrar um horário que todo mundo possa se encontrar, né? Sim. Foi mais difícil, assim. Então a gente ficou no ano seguinte um pouco parado nesse sentido, mas ao mesmo tempo, tipo, aí a Jussara entrou pro Sob Medida, aí a gente continuou com Sob Medida, e aí de repente estava todo mundo entrando no mestrado, daí a coisa foi se firmando, assim. E aí, atualmente, quem está mais ativa é mais nós quatro, assim, mas é aquele tipo de coisa que às vezes pode ser nós quatro, daqui, quando voltar da pandemia, talvez estejamos em mais, né? Mas foi assim, foi aos pouquinhos. Eu acho que a gente tá... Vou tentar, tá? Se tiver impossível. Isso da gente... Até a própria pandemia fez a gente conseguir inventar um outro jeito de estar juntas, assim. Porque a gente tinha muito essa ideia de se encontrar para ensaiar e criar alguma coisa. Mas super deu para entender, Ju. Super deu, mano. E sabe o que é legal? Ele fala na hora, ele lá na hora que ela fala. jeito de estar junta, sabe? A gente está escrevendo artigo, criando oficina, que a galera puxou ano passado. E tem que, assim, se alguém quiser entrar para o coletivo, assim, por exemplo, pode? Pode. E tem algum requisito? Por favor. Ser uma pessoa gorda. É o único requisito. Esse é o requisito. Ser uma pessoa gorda. É o único requisito. A gente não está, como a Ju falou, né? A gente não está ensaiando agora, justamente por conta, né? A gente não está conseguindo se encontrar presencialmente, enfim. Mas a gente tem tentado manter uma reunião semanal, tanto para compartilhar algum texto, compartilhar, aconteceu isso essa semana, vamos conversar sobre isso, estou precisando. Ou até trocar ideia estou com essa ideia de um espetáculo tal, lê esse texto que eu escrevi, gente, olha o que essa mana escreveu aqui nessa bosta desse post, né? Tipo, a gente troca muita ideia quanto a isso, então a gente está super aberto. São como um grupo de apoio, né? Querendo ou não, né? Entre vocês. Eu acho isso muito importante, porque... Se fortalecer. Não, total. Tipo, eu vou puxar a sardinha aqui para minha amiga Ellen, porque... Gente, eu e a Ellen, a gente só se viu uma vez na vida. Não sei se vocês sabem disso, né? Mentira! É sério. A gente só se viu uma vez na vida, a gente se conheceu, começou a pandemia. E aí, no meio da pandemia, olha quanta coisa a gente não criou juntas aí. Mas antes de eu conhecer a Ellen, eu conversei isso com ela essa semana até, né? Eu me sentia muito sozinha, assim. E eu compartilho muito desse lance que a Ju falou, né? De estar sozinha ali, de ver ainda mais na dança e tudo mais, porque eu me vejo muito sozinha na yoga, né? É muito difícil você estar num ambiente que você é a única pessoa gorda no meio do rolê, ainda mais falando de alguma atividade que envolva o seu corpo, né? Que é o caso da yoga, né? E aí chega a Ellen, tipo, com basquete, falando tudo sobre as atividades físicas, porque a Ellen não é só o basquete, né? A Ellen, ela vai falar até por ela, não vou nem falar por ela, mas ela fez milhares de atividades físicas, enfim. Então, quando eu me encontrei com a Ellen, assim, eu me senti muito num grupo de apoio, tipo, porra, eu tô com uma parça aqui,
sabe? Vamos dar a mão, vamos colar, sabe, mano? E é o que a gente está fazendo. Tanto que isso aconteceu para a gente entrar na faculdade, né? Não sei se vocês sabem, a gente está cursando Educação Física, eu e ela. A gente está na mesma turma, EAD. Perfeitas! A gente tá juntas porque eu falei, eu não vou sozinha. Ela falou também, não, vamos junto, vamos junto. Arrumamos um lugar aí que a gente consegue pagar pouco, EAD, a gente não precisa estar lá, porque eu acho que seria uma outra dificuldade a gente estar na faculdade, porque é outro aspecto, né, gente? Meu, enfim. Mas a gente já causa online. Você imagina, a gente ia ser expulsa. Eu acho que vai ter uma hora que a gente vai ser expulsa da faculdade. Eu só acho, porque a gente causa lá dentro. Mas eu acho muito importante isso, porque a gente tem que começar a questionar esse sistema de ensino que é extremamente gordofóbico, e é nem só extremamente gordofóbico, mas extremamente capacitista, racista, homofóbico, transfóbico. Gente, a faculdade de educação física, sério, gente, sério. O famoso Chernobyl. Foda. É muito. Foda. A gente precisa ver também que a educação do nosso país, ela foi feita para educar pessoas brancas, magras, né? Padronizadas ali no padrão, então não foi feito para a gente. E essa questão, e eu falo assim para vocês, todo dia eu vou falar, a gente precisa ter estratégias. Então, a gente está na faculdade, é uma estratégia, entendeu? É sobre isso, a gente precisa de estratégias para poder sobreviver e viver e ter resistência nesses ambientes para chegar num objetivo. Porque muitas vezes a gente não tem escolha, na maioria das vezes a gente não tem escolha. Então, e é sobre isso, então quando a gente está junto, é resistência, é luta, a gente está lutando, sabe? Porque não dá pra gente, pessoa gorda, a gente não consegue avançar sozinha, a gente consegue resistir a algum tempo, mas quando a gente tem outra pessoa, que no meu caso a Van, a gente vai lá, a gente tem estratégia, a gente organiza para poder ajudar outras pessoas gordas, para poder também se libertar e falar o que a gente sente, tudo, é muito importante, sabe? Então, vocês têm estratégias assim, tipo, não, a gente vai fazer isso, para que isso, não sei o que, ou tipo, tudo muito natural, que eu até brinco com a Vanessa, a gente precisa ser é muito estratégia. Se um dia você me vê que esse genocida na rua, se você vê algo de mão dada com ele, espera que tá tendo, eu tô tendo... Que é estratégia. É estratégia. Fala, é pra dar na cara dele, entendeu? Não é em vão, sabe? Tipo assim, então você espera 5 minutos que uma hora vai acontecer alguma coisa. Então é isso, sabe? É ter uma estratégia. E a gente é ser fria, às vezes, é entender, sabe? É como se fosse um jogo. O esporte me deu muito disso, sabe? De você analisar, você enfrentar ali. Então, não tem como a gente seguir sem estratégia. E essa estratégia, às vezes, ela é natural de resistência, você nem sabe que você está tendo uma estratégia, e ela pode ser calculada também, sabe? Como é com vocês? Rola isso pelo coletivo? Eu acho que o que rola muito é a gente perceber em coletivo essas estratégias que a gente vai arrumando sem perceber, assim, sabe? E aí identificando, nossa, eu também faço isso. Tipo, isso rola, isso é muito legal da gente conversando. Desde estratégias de mínima, básica, do tipo, ai, para eu me secar, eu faço assim, para eu usar tal roupa, eu uso assim, desde coisas mais, como é que eu vou andar no ônibus, como é que eu vou ter. Por exemplo, assim, uma coisa muito massa que, conversando também com as pessoas que passaram pelo Manada, né? De coisas que mudaram a partir desse encontro foi, por exemplo, elas terem coragem, por exemplo, de estar num lugar que tem poucas cadeiras e ter uma cadeira maior e falar, posso sentar nessa cadeira porque fica mais confortável para mim, sem ser um negócio que, sabe, é constrangedor. Por esse processo de você entender que você tem o direito de sentar numa cadeira que é pro seu corpo, né, por exemplo. E aí isso vai... Eu ia pedir... Desculpa, amiga, pode falar. Não, pode falar. Não, é que tu falou dessa pira de cadeira, né, de falar, eu e a Puti, a gente fez algumas disciplinas no mestrado juntas, e as cadeiras, elas são sempre pequenas, assim. A Puti é uma gorda maior, eu sou uma gorda menor, mas mesmo assim a cadeira não é confortável nem para ela e nem para mim. E aí a gente sempre, tipo, antes da aula, assim, a gente se comunicava, pegava um banco do lado de fora e trazia para dentro da sala de aula, um banco grande, e aquele lugar era nosso, ninguém sentava. Ninguém sentava. Foi isso. É isso aí. É o banco da Puti da Gaia. Arrasou. Tá Era um lugar confortável, era onde a gente ia ficar, onde a gente ia sentar, e todo mundo já estava sabendo daquilo. A Thalita, que é minha companheira, é uma mulher magra,
também, antes de eu chegar, ela já ia lá e já pegava o banco para mim e para a Put também. Então, e acho que até o fato de, tipo, das 4 estarem dentro de um programa de pós-graduação já é uma estratégia, que é uma catar a outra e falar, não, a senhora vai entrar, porque a sua pesquisa é urgente, sabe? Não é só uma entrar, é as 4 entrarem. E quem mais precisar, a gente vai catar e vai pegar. Isso também é estratégia, né? Então, talvez a gente não faça tão consciente assim, mas eu acho que toda a nossa movida, toda a nossa movimentação, ela já é estratégica. E eu fico pensando também na estratégia, por exemplo, eu como professora de teatro para criança, eu comecei a fazer teatro quando criança, mas os exercícios nunca foram pensados para o meu corpo. Eu precisei me adaptar a eles, aos exercícios, né? E eu sei que tem algumas crianças que não conseguem se adaptar, né? E não querem se adaptar, e com toda razão. E aí eu penso, qual é a minha estratégia como professora para colocar toda essa diversidade de corpos num exercício? Como que eu amplia esse meu olhar? Qual é a minha estratégia para que isso aconteça, né? Ou qual é a minha estratégia para olhar para essa técnica de teatro que tem a sua importância, mas é lá europeia, feito para o corpo magro, mas como eu olho para ela e subverto ela para o meu corpo, para o corpo das minhas colegas, para o corpo dos meus alunos e por aí vai, né? Acho que as estratégias estão em todos os lugares, assim. Essa ideia que a Gaia falou da metodologia, né? É isso, é uma estratégia de buscar essas lacunas para a gente expandir cada vez mais elas, assim, né? E, Puti, como é que é isso com as crianças, assim, quando as crianças veem uma professora de teatro gorda? Porque elas, de fato, não estariam acostumadas, tipo, não seriam... É surpresa? Como é que é quando elas te veem a primeira vez, assim? Criança às vezes não tem filtro, né? E aí a gente nunca tem, né? Elas nunca têm. Eu amo criança. Eu já escutei coisas maravilhosas. Por exemplo, eu sempre falo essa história porque para mim ela é muito bonita, assim. Eu tive uma criança que me olhou e falou assim, eu estava sentada no chão com as pernas dobradas assim, e com uma camiseta bem larga. E aí ela olhou para mim e falou: "Prof, você parece um..." E parou. Aí ela já segurou a fala. Aí eu falei: "O que eu pareço?" Aí ela: não, prof, eu não vou falar. Ela tinha 6 anos. E eu falei: "Não, fala, o que eu pareço?" E ela: "Não, prof, tem a ver com o teu corpo, eu não vou falar." Eu falei: "Você quer falar que a prof é gorda? Mas aqui a prof como você é magra, você é baixa, a prof é alta." Fui conversando, né? E ela: "Não, prof, não tem a ver com isso." Aí eu já, mas o que é então? Me conta. E a turma: conta. E ela: "Ai, prof, é que tu tem a perna curta." Porque eu tava com a camiseta em cima do meu joelho e aparecia só um pedaço da minha perna. Mentira. Aí ela foi falando, né? "Prof, levanta." Aí eu levantei, aí ela: "Você parece um sorvete, olha só. Você tem a perna bem fina e a casquinha. Aí a tua barriga é a bola do sorvete, tua cabeça é a cereja." E aí ela foi criando imagens a partir do meu corpo. Que foda! E foi muito bonito, assim, porque eu consegui ver que o olhar dela era para uma imagem e não bem lúdico, de um olhar preconceituoso. Mas eu já ouvi várias vezes, tipo: "A prof não consegue fazer isso, a prof é gorda. Minha mãe disse que tu não consegue fazer isso." Minha mãe, como é que você não quer emagrecer, prof? Minha mãe diz que todas as mulheres têm que emagrecer. Sabe? Então, aparecem, assim, esses comentários. E aí o adulto, né? E aí buscar como naturalizar esses corpos mesmo. Rolar no chão, levantar, descer, cair, brincar, correr. Quando as crianças veem que eu consigo fazer isso, que eu estou fazendo isso, e eu me divirto fazendo isso, eu já ouvi, por exemplo, eu vou falar para minha mãe, que minha mãe também pode correr, né? Olha aí. Exemplo. Olha aí, e aí né? consegue ver outras camadas, assim. Eu perguntei muito isso para você, Puti, porque a última vez que eu estive em Florianópolis, eu sofri muita gordofobia. Eu acho que Florianópolis foi o lugar que eu mais sofri gordofobia em todos os lugares que eu estive no Brasil, assim. Óbvio que faz muito tempo que eu não vou para Porto Alegre, porque eu acho que Porto Alegre deve ser pior, né? Porque a última vez que eu estive lá foi para buscar meu pai
infelizmente ele morreu, e faz muito tempo. E eu lembro que lá era foda, mas eu não tinha nenhuma consciência sobre gordofobia. Agora, em Florianópolis, a última vez que eu tive, faz uns anos, faz uns 3, 4 anos, e eu fiquei espantada com a gordofobia, eu fiquei bem espantada mesmo. Da pessoa, de eu estar num restaurante, ser a única pessoa gorda lá no Campeche, e era um restaurante vegetariano, natural, galera da yoga, e eu lá com meu tapetinho, né? Gorda, e a menina que estava comigo, que é a companheira um dos meus melhores amigos que mora aí, por isso que eu estava aí, ela ficou, tipo, eu lembro que ela ficava com a cara desse tamanho, me olhando, assim, e eu não tinha nem percebido, gente, mas todo mundo da fila do restaurante ficou olhando, tipo, o que essa gorda tá fazendo aqui, né? E foi uma coisa, tipo, vendo o que eu tava comendo, assim, o que eu tava colocando no prato, sabe? Foi uma coisa muito surreal. E aí eu te perguntei porque as crianças, elas são reproduções dos adultos, né? Principalmente dos pais, né? Ou dos adultos que elas convivem, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, o meu sobrinho, uma vez, a última vez que eu vi, eu tava de saia e ele virou e falou assim, tia, ele tinha 6 anos também, falou, tia, por que sua coxa é tão enorme? Mas ele tava, tipo, muito espantado. Falei, porque as coxas têm tamanhos diferentes, da tia é grande, tá tudo bem. Não, mas a sua é muito grande. Ele tava, tipo, muito, mas a dali não indignado. é, mas indignado. E eu falei, não, existem pessoas de vários tamanhos. Aí eu sentei e troquei ideia, porque o que eles escutam da mãe e do pai deles, que é meu irmão e minha cunhada, é que é isso, os dois brigam para emagrecer, é toda aquela porra que a gente já todo mundo sabe, né? Então, eu vejo que tem muito essa coisa espontânea da criança e a criança já vem com preconceito, seja ele qual for, que é a reprodução dos pais, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, eu vou jogar aqui para todo mundo, que eu acho que é uma coisa que a gente podia pensar até em militância gorda, que é uma coisa que não existe muito, são livros infantis falando sobre gordofobia. Eu estou falando isso porque eu tenho o meu professor, ele é professor de yoga para criança, e ele sempre traz, e outras pessoas que dão aula para criança também de yoga, trazem livros, a técnica de você dar aula de yoga para criança é com história. Então, você traz um livro com uma história, você conta a história, depois você coloca as posturas no meio da história, contando a história, né? E não tem livro falando sobre gordofobia, por exemplo, né? Tem vários livros infantis falando sobre racismo, falando sobre capacitismo, né? Sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas pretas, sobre pessoas trans, né? Mas não tem falando sobre pessoas gordas, gente. Eu acho que isso é um assunto bem urgente. Quando você falou até, Puth, de dar aula para criança, é que eu não sei, né, gente? Eu vou ser bem sincera, eu fiz administração. E eu fiz no bar. Então, vocês imaginam, a faculdade não é uma coisa que foi muito boa, não, tá ligado? Eu confesso que eu não sei até onde eu fiz diploma, mas enfim. Agora estou na educação física agora. Eu não sei esse bagulho de escrever, tá ligado? Mas eu tinha muita vontade de a gente até em coletivo mesmo, em todas juntas, tentar e fazer um livro. Ou fazer vários livros, incrível. Sabe? E fazer uma gama de livros, porque eu acho que é uma coisa que a Ellen fala muito, principalmente com a atividade física, a educação vem ali da criança, é na hora do letramento. E aí eu vou voltar para o negócio da branquitude, que a gente estava falando lá no começo, que a Yoga para Todos tem um grupo de branquitude, que está um pouco parado agora, mas de toda sexta-feira a gente se reunia para falar, né, sobre branquitude. A gente botava uma série que eu não sei se vocês já viram, que é muito legal, fica a dica para quem não sabe, que chama Entrevista à Branquitude, no canal Futura. Não sei se vocês já viram essa série, gente. É uma série bem interessante. São episódios de 15 minutos só, falando sobre trazendo várias pessoas para falar sobre branquitude, né? Tem vários nomes maravilhosos ali falando. E a primeira pessoa é a Lia, que inclusive é de Florianópolis, né? Que eu sempre não sei falar o nome dela, que é bem, sei lá, Chuk. Eu nunca sei falar o nome. É muito difícil falar esse nome, meu Deus do céu. E aí, ela fala sobre o letramento. Estou trazendo isso aqui por quê? Porque por causa do negócio da gordofobia. Que a gente tem a ideia do letramento ser só também um negócio de livro, e não é. E ela estava falando, quando ela levou a primeira vez a filha dela na escola, o filho, eu não lembro,
que aí foi apresentado para todo mundo da escola, então, para os professores, para os alunos. Quando na hora que chegou na cozinha, na hora que chegou nas pessoas que faziam a faxina, ela não foi apresentada, não se falou o nome dessa pessoa. E eram pessoas pretas, né? Então, ela fala que desde criança essa criança já está aprendendo qual vida importa, né, que é nesse lance do letramento. Então, eu estou dando esse exemplo para voltar para o letramento sobre as pessoas gordas, né? Um letramento sobre como que é a gordofobia construída. Não estou comparando o racismo com a gordofobia, mas estou falando como esse letramento se dá, né? Informar, como... né? De formação mesmo. E aí, quando você para pensar nisso, e a gente para na primeira coisa que pensa, que é o livro, por exemplo, em cima de um letramento, e não existe um livro falando sobre crianças gordas ou sobre pessoas gordas, eu acho isso complicado. E eu acho que, sei lá, eu tô aqui conversando com vocês e eu tô ouvindo que essas coisas da minha cabeça são dessas, viu, gente? As ideias taco, depois a gente faz alguma coisa sobre isso. Mas eu acho que seria muito interessante, talvez, né, a gente se propor, pode ser a gente, pode ser outras pessoas, não sei, a fazer uns livros, fazer vários, se possível, sobre isso. Porque eu vejo muito das crianças começando dali, né? Gente, tem site, tem vídeo no YouTube de adolescente, de, sei lá, pré-adolescente de 11 anos, 12 anos, falando sobre cirurgia plástica, sabe? Falando sobre emagrecer, criança falando sobre não comer. Fala, sabe mano. o que eu vi esses dias? O meu cachorro ficou com inveja da Jussara, que tá querendo lá. Sabe que eu vi esses dias? O Malcolm ele tem 4 anos. Aí ele tava jogando um joguinho no celular, ele falou assim, olha aqui, mãe, era um joguinho que tipo, apareceu a propaganda que emagrecia as pessoas, sabe? Assim, que fazia, dava verdura e ai, gente, olha, é ridículo. Dava os alimentos de verdura, maçãs, e emagrecia. E aí tinha uns hambúrguer e tudo, não sei o quê. Aí o personagem engordava e ficava doente. Olha isso, joguinho, né? E isso que a Van também falou é muito importante, porque as crianças gordas também não têm informação. Elas não têm conteúdo de gordofobia infantil direcionada para elas, né? Também de ensinar, de ela saber que ela é uma criança gorda. E aí também aconteceu uma história muito legal comigo, que o Malcolm sempre fica assim, ele tem 4 anos. Aí ele fica assim, mãe, você é a pessoa gorda, você é atleta de peso, né? Vamos fazer uma live, mas... E ele é gordo. Ele é gordo. Então, tudo pra ele é pessoa gorda. Não, quando ele vê a Vanessa, ele quer mostrar sempre yoga, né? Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é muito foda. E aí a gente estava aqui fora, na porta de casa, e aí a gente estava conversando, e aí ele falou assim para mim, mãe, você é a pessoa gorda. E aí passou a moradora aqui do condomínio, falou assim, não fala assim pra sua mãe que ela é pessoa gorda, tipo, corrigindo ele. Mentira! Ela achou o quê, na cabeça dela? Que ele estava me ofendendo, que ele estava sendo sem educação comigo. Aí eu peguei e falei assim, não, pode falar assim, eu sou uma pessoa gorda. Ele sabe que as pessoas são gordas, não é, Malcolm? Que a gente existe. Sim. Arrasou. Aí ela falou, ela falou, ela deve ter ficado em choque. Aí foi embora, ficou sem graça. Acho que ela queria desmaiar. Sim, porque para ele é muito natural. Pessoa gorda, pessoa magra, ele presta muita atenção no que eu falo, né? Ele sempre fala assim, você vai fazer live hoje de exercício? Vira e mexe, ele sai correndo aqui, ele começa a fazer exercício, não sei o quê. Então, para ele é muito natural uma pessoa gorda, uma pessoa magra, mas é porque ele está convivendo com isso. Para ele falar assim, seu gordo, não sei o quê, para ele não é xingamento. Isso ele já vai crescer de uma outra forma. Então, a gente precisa... realmente, não tem conteúdo para crianças gordas aprenderem, também aprenderem a se defender, né? A resistir. E também para os adultos. Né? Não tem nada falando. Acho que livro tem uns 2. E tem um que chama A Bailarina Gorda, não sei se vocês conhecem. Não sei se você conhece, Van. Eu conheço, é um livretinho, não é um livretinho? É tipo como se fosse um fanzine. Não é? Porque maravilhoso. Eu já procurei para mostrar para o Malcolm, e realmente não tem. Né? Para o Malcolm e para os adolescentes também, porque para os adolescentes, eu não sei, vocês conhecem o TikTok, né? O que tem de adolescente gordofóbico no TikTok e reproduzindo a gordofobia,
Vocês não têm É noção. absurdo, né? É assim, absurdo. é absurdo. Tanto é que eu só tô lá porque eu posso sair correndo, mas como eu falo, um conteúdo meu que adolescentes gordos estão se identificando e estão se fortalecendo, sabe, com isso. Mas assim, gente, é cruel. É cruel. É foda. É foda. E aí, Mas eu mano, gosto muito dessa ideia da gente tentar produzir alguma coisa, talvez um zine que seja, que é acho que um pouco mais fácil de confeccionar, sabe? sim. Não precisa de grande elaboração, assim. Então, mas eu gosto muito, até um zine online, assim, que eu tô vendo uma galera fazer, e que pensar foda. em conteúdo e desenhar e botar para jogo, assim, porque acho urgente. Eu também tenho 2 sobrinhos pequenos que viviam no TikTok e eu consegui convencer a minha irmã a tirar o TikTok deles, porque um tem 8 e o outro tem 4. E, assim, reprodução, assim, vem umas falas muito problemáticas. Tem. E aí a gente está sempre tendo que fazer a função de, não, olha, essa fala talvez não, olha essa outra aqui, sabe? Vê o que tu acha dessa. E aí vai mudando, assim, né? Então, eu acho de extrema importância conteúdo infantil sobre gordofobia, até pensando nessas crianças gordas que, assim, a gente sabe como é a vivência de uma pessoa gorda, por exemplo, numa escola, né? Total. Então, Fase complicadíssima, né? Tipo, então, tipo... É treta. E sobre isso do letramento, por exemplo, eu tenho um espetáculo que eu faço, que é um monólogo que chama Flor de Calas Baixo. E não é um espetáculo que fala sobre o corpo gordo, mas é um espetáculo para criança. Mas a Flor, que é a minha personagem, é uma princesa que odeia ser princesa. Que, tipo, até uma das falas dela o meu nome é Flor, só que tenho princesa que vem primeiro, que eu não sei por que existe. Porque eu não odeio, não faz parte de mim. E aí é isso. E aí a Flor, ela mora num lugar, que é Calas Baixo, que um mosquito picou todo mundo da cidade. E esse é o mosquito do esquecimento. Todo mundo esqueceu quem que era, o que fazia, que cidade era aquela. E aí era a busca dessa princesa, né, que não gosta de ser princesa, de recuperar a memória através da arte, através do museu. Olha aqui o museu, tem aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí, essa personagem, ela conversa muito com as crianças. E é sempre assim, eu sempre escuto. Ué, mas como é que você é princesa se você é gorda? Né? Ou assim, Caralho. nossa, eu nunca vi uma princesa como você. E olha que eu sou branca, loira, de olho claro, né? Que já é o estereótipo da princesa. Mas nunca vi uma princesa que nem você. Essa princesa tá precisando emagrecer um pouquinho, os pais falam pra mim, assim, né? Tipo, ai, que malandrinha, né? Então, assim... Olha, nossa, que absurdo. Nossa, que ódio. Então, e aí... A discussão sobre o corpo não tá, assim, na cara, mas tá aí, permeia o espetáculo todo, né? E aí a gente fala sobre como estar nos lugares também faz parte desse letramento, faz parte dessa consciência de que existimos, né? E por aí vai. Total. sim. Nossa, cruel, né? Dos pais. Os pais, eles falam, os pais. Os pais são piores, mas é isso, não dá para culpar as crianças, não tem como, né? Porque elas estão ali sendo reflexo dos adultos que estão rodeando ela, né? É muito um lance que eu tava conversando com a Rafa, que é uma amiga minha, gorda também, e ela tem uma filha que é a Maia, ela tem 4 ou 5 anos. Você precisa muito conhecer a Maia, Ellen, você botar a Maia e o Malcolm para ser amigo. Nossa, eles vão ser muito. E ela é uma criança gorda, a Maia, né? E a Rafa fala que ela parou muito de pegar no pé da Maia depois que ela me conheceu, e aí ela viu tudo como é que funciona esse lance de gordofobia. Porque ela ficava pegando, tipo, controlando o que ela comia, por exemplo, né? E a Maia, ela é muito sagaz, ela é muito foda. E aí ela virava pra mãe e falava, mãe, me deixa eu ser feliz, eu sou linda, gorda. Ela fala assim com a mãe dela. Linda, perfeita.
E aí a Rafa Maravilhosa. vira e fala, nossa, tá certo, filha, arrasa, sabe? Porque ainda tá tão encruado nela que às vezes ela dá uma, mas filha, para de comer, é muito show. E ela fala, deixa eu comer, eu sou linda gorda, eu sou maravilhosa. Ela fica no espelho, eu sou linda, eu sou É uma figura, gente, uma figura. Então, olha como muda quando tem essa perspectiva dos pais olharem de uma outra forma, né, pra coisa. E eu falo isso porque ontem eu estava na casa da minha tia e eu não tinha almoçado, porque não deu tempo de eu almoçar durante o dia. E aí eu fui comer às 6 horas da tarde. Só que eu tinha que fazer uma live logo na sequência, assim. Não, a live era às 8, eu fui comer às 7. Olha isso, eu tava com café da manhã na cabeça, não tinha tempo de comer. E aí eu peguei a minha tia fez rapidinho um macarrão com abobrinha, né? E eu tava comendo, tipo, engolindo a comida para poder entrar pra live. E aí, só que eu comi, gente, sério, macarrão e tipo um prato de macarrão. Macarrão você comeu, dá uma hora, você tá com fome, né? Eu saí da live e minha tia falou: se você ficar com fome, minha outra tia falou: se você ficar com fome, você me fala que eu faço um sanduíche com tomate, né? Que o veganismo é foda, né? Eu falei, demorou. Aí eu terminei a live, a gente ficou umas 2 horas naquela live lá, né? Sei lá. E aí, quando eu saio morrendo de fome. Eu falei, tia, ó, tô com fome, quero aquele sanduíche lá. Aí minha outra tia virou e falou, mas que absurdo, você mandou 2 pratos a 1 hora, você vai querer comer mais? Eu falei, você quer ficar controlando o que eu como? Eu tô com fome, eu não quero ficar passando fome, mano. Eu tô com 41 anos de idade, mano, você tá falando merda pra mim, tá louca? Aí ela já ficou meio assim, sabe? Deixa eu comer, caralho! Não quer ficar passando fome? Você quer que eu coma na sua casa e fale que eu tô passando fome, mano? Você tá louca? Eu, por muito tempo, eu duvidava da minha fome, sabe? Pode crer. Eu tinha fome e eu ficava, nossa, mas será que eu posso sentir fome agora? Sim. Olha, 2 horas atrás, eu duvidava do meu corpo. Tipo, olha que absurdo. Muito louco as coisas que a gente Como aprende. pode? Assim. É muito surreal. Porque todo mundo questiona, né? Todo mundo questiona. E aí, quando a gente responde igual a Vanessa, assim, a gente é agressivo, nossa, você não pode falar nada. Eu estou falando pela sua saúde, sabe? E tem que passar, a galera tem que responder, mesmo independente de grau de parentesco, assim, coisa. Tem que responder e deixar eles bem desconfortáveis mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Tem que... Uma vez eu peguei Uber com meu filho, não, com meu filho não, eu peguei Uber e falei, Peter, sai aqui, que a hora que chegar, sai para ajudar a pegar a sacola. E aí, quando ele apareceu, eu desci, né? Ele abriu o porta-malas Uber, ele viu meu filho e falou assim, eita, precisa perder uns quilos. Olha que abusado. Nossa, que abusado. Ai, aí eu falei, o que você falou? Nossa, aí eu já perdi a minha. Você não vem tirar meus filhos, não vem? Ah, não. Quer me tirar de gordofobia? Beleza. Agora meus filhos... É gordofóbico com os filhos ainda, né? Então, aí já viu. Mexer com meus filhos, aí muda. Aí eu falei, o que você falou, seu sem graça? Eu falei, primeira coisa, ninguém te pediu opinião. Entendeu? Quem garante que você tem saúde? Entendeu? Arrasou. Seu ridículo, acabei com o homem. E aí meu filho já ficou assim, mãe, mas não precisa, mãe. Ai, já parece. Já aprende com a mãe, já aprende com a mãe como é que tem que falar. Já atualiza sim, entendeu? Esse daí aprendeu, nunca mais vai falar do corpo de ninguém, entendeu? Sabe, que ele se achou no direito, ele se achou no direito de falar, se você acha no direito, sabe? Então, é muito violento. E se a gente responde, a gente agrede. Ele ficou extremamente sem graça, que se ele pudesse, nem cobrava a corrida. E do jeito que ele ficou, entendeu? Lógico, também. Ele levou e ele mereceu, né, mana? Porque é isso, o corpo é público agora, você fala o que você tem que ridicularizar essa galera mesmo. Fica tem que tomando conta. Ela. Não, eu virei pra minha tia e falei, quer paga minhas contas aí, mano. Você quer começar a controlar a comida que eu como, mano? Para com isso, cara, sabe? Mas eu lembro que com a minha sobrinha, que ela já tem 20 anos de idade, 21, eu acho, ela sempre foi uma criança gorda. Todo mundo controlava o que essa criança comia, sabe? Eu acho isso muito surreal, porque se a pessoa tá com fome, gente, deixa a pessoa comer, sabe, né? Mas, enfim... Manas, eu quero perguntar para vocês uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que é a única pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, que eu quero saber da relação de cada uma com atividade física. Como é que foi? Boa! Se é que tem. Como é que... Bom, tem, né? Porque todas aqui trabalham o corpo, né? Com dança, com teatro, com tudo. Mas como é que foi isso? Qual que é a relação de vocês com atividades físicas?
Quem quer começar? Olha, a pandemia tá me deixando bem incomodada, assim, porque eu comecei a fazer aula de dança quando eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Então, eu sempre fiz aula, sempre fiz atividade. Fazia dança, fiz natação quando era criança, daí, enfim, natação eu fiz só por um tempo, mas eu sempre fiz aula de dança e aí me tornei bailarina profissional. E agora, na pandemia, principal é o doutorado, que eu fico sentada na frente do computador, isso mudou muito a minha relação com a atividade, assim, e eu tenho sentido muita diferença e muita falta. Mas... E é louco isso, assim, entender, principalmente agora que eu tô me sentindo sedentária, como a atividade física Importante, né? Assim, né? É fundante, assim, porque... Realmente não tá fácil. Eu também passo por isso, não é fácil fazer atividade física nessa pandemia em casa. Assim, é uma resistência, tipo, é uma luta diária. Eu concordo. A minha relação com a atividade física é um pouco esquisita. Por quê? Eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito ágil, assim. Meu corpo, apesar, né, era gordo, mas era muito ágil. E eu sempre fiz esporte. Então, uma época eu lutei judô, não vinguei muito, parei. Aí depois eu joguei basquete também. Porque, meu Deus, ela é alta, ela vai jogar basquete. Daí eu joguei basquete, mas também não me encontrei ali. E me encontrei no vôlei, assim. Eu joguei por muito tempo vôlei. Gostava muito, muito mesmo. Só que aí, ao mesmo tempo que eu gostava de jogar, eu sentia que eu era obrigada a estar nos lugares, mesmo quando, por exemplo, eu não queria estar jogando mais vôlei, eu queria estar, né, dançando. Não, tem que jogar vôlei, porque você tem que emagrecer, porque como é que, sabe? Então, antes de eu gostar dessa atividade, eu precisava gostar, porque eu precisava emagrecer. Então, sempre teve essa carga, não faz porque vai emagrecer, faz porque vai emagrecer, faz que... E aí, isso, por mais que eu não pense mais dessa forma, meio que ainda está incrustado, assim. Às vezes eu penso, eu vou jogar vôlei. Mas será que eu estou indo porque eu tenho que emagrecer? Ou será que eu quero jogar? Mas daí onde que eu vou jogar? Onde é que vão me acolher? Onde é que vão acolher meu corpo para jogar? Né? Onde é que eu vou encontrar um time que vai, né, vai querer a Thaís gorda jogando, que não joga há anos, né? Então, eu busco... Claro que quando a gente estava ensaiando, a gente estava experimentando no corpo e estava exercitando a nossa mobilidade, o nosso condicionamento, né? De outras formas, que não é essa forma convencional, academia e caminhada, mas eu estava fazendo isso. E agora, como a Ju falou, né? Com o mestrado, com a pandemia, parece que eu estou me colocando num casulinho, assim, que eu estou me fechando e tá cada vez mais difícil de abrir, sabe? De encontrar o lugar para tá fazendo isso, assim. E é isso, eu brigo muito com essa ideia de, tipo, beleza, eu quero fazer esporte, mas parece que sempre essa voz do emagrecimento fica no meu ouvido, né? Tipo, será que eu não quero me sentir nessa cobrança que automaticamente vem, sabe? É terapia para anos, assim. Eu ia falar isso, haja terapia, né, mana? Eu lembro que eu escolhia o que eu ia fazer de praticar esporte porque gastava mais caloria. A primeira atividade física que eu escolhi, porque eu amo fazer, sem ser emagrecimento, é yoga. O resto, tudo eu fiz, nadei, basquete, vôlei, handball, futebol, tudo que você imagina. E eu sempre escolhi o que gastava mais caloria. O que dava mais lá, o númerozinho maior, eu entrava para fazer, não era porque eu gostava. Nossa. E até hoje eu fico pensando nisso, assim, sabe? Putz, será que... Quando eu conheci a Ellie, eu falei, Ellie, me leva para um jogo de basquete, quero ver se eu gosto disso ainda, sabe? Não, vai gostar. Ou se é com uma coisa tipo, que eu queria emagrecer, né? Olha que foda isso, né, gente? Punição, não tem esse direito de escolher, porque é um lazer, né? É sempre punição, né, mano? Isso que afasta as pessoas gordas da atividade física, essa relação com o emagrecimento, a atividade física. E aí a gente tem que construir
toda uma nova relação com a atividade física. Exato. É isso. Total. Por isso que eu estou fazendo o meu e-book, quem emagrecer. estiver escutando. Maravilhosa. Estamos ansiosas por esse e-book. Pois então. Sim. E aí, manas? Bruno e Gaia. A Gaia tá falando ou ela tá? Não, ela tá Ela tava mutada. falando do telefone. Olha, complexo, assim, eu nunca fui muito da atividade física, assim, mas sempre, eu acho que eu comecei a gostar mais, não de nenhum esporte específico, mas sei lá, dançar, entendeu? Foi mais quando eu comecei a entrar no teatro, assim, que aí eu comecei a ter isso mais frequente na vida, assim. Acho que antes era só pernada de um lado pro outro, Uhum. que era... Só que, assim, tive esses momentos, né, de tentar fazer atividade física, tipo caminhada, correr para emagrecer, isso eu tive, né, ao longo da minha adolescência toda, assim. Só que também não era uma coisa, era essa coisa que eu tenho que ir, porque senão eu ia me sentir culpada se eu não fosse, né? Para não sentir a culpa. Aí, hoje em dia, eu posso dizer que já mudou bastante, assim, eu não sou a pessoa mais ativa do mundo e na pandemia fiquei bem mais sedentária, mas, por exemplo, se hoje em dia eu vou fazer alguma coisa, é porque eu quero sentir aquela adrenalina no corpo, quero sentir, tipo, alguma coisa diferente, assim, sabe? Tipo, e buscar fortalecimento, né? Porque ao longo da vida a gente vai se machucando, né? Independente de quem você é, você vai tendo uma fratura ali, outra fratura aqui. Então, tem me interessado muito, assim, coisas que vão fortalecer o corpo para compensar, né? Essas fraturas que às vezes não tem como... Mas é isso, no momento, atualmente, eu também estou bem parada por conta da pandemia, assim. E aí, fazer em casa é aquele que você tem que se fazer. É um esforço maior, né? Sim. Tu tá sozinha em casa ou olhando para outra pessoa num quadradinho desse tamanho, assim. Sim. Mas treta. Na pandemia, eu até tentei começar a fazer yoga, assim, com as gurias de casa. Elas falaram, vamos começar a tentar fazer. Elas tinham achado um aplicativo que mostrava. Só que eu lembro que eu ia me sentindo muito desconfortável. Primeiro porque eu não tinha... Eu sempre estava no espaço meio pequeno, então eu ia fazer as coisas e eu não cabia direito. Daí, tipo, fui desanimando. Aí foi massa, porque logo em seguida eu conheci a Vanessa, né? Aí daí me deu uma vontade a mais, assim, tipo, de Bora! fazendo. Eu ia falar isso. Eu estou na fila. Eu ia falar isso, que, tipo, eu estou sobrevivendo de aula online, né, gente? Eu entendo, tipo, eu tô praticando super pouco também, mas eu sobrevivo, eu dou aula online, mas toda aula não tem todo mundo, mas pelo menos umas 15 pessoas tem, e é motivador, viu, gente? Eu já convidei vocês uma vez, vou convidar de novo para vocês irem lá, porque na hora que você abre a janelinha, por mais que é uma janelinha só, Ju, só tem gente gorda, sabe? Isso é muito foda, porque você olha aquela galera assim, e aí você fala, porra, da hora, tamo aqui. E aí vira como se fosse uma comunidade, como se fosse um coletivo mesmo, Sim, né? incrível. Acho que não dá nem para falar que a Gaparatodes é uma escola, é meio que um coletivo, porque todo mundo se apoia ali, né? Então, uma sai dando força para outra, é muito da hora, assim. Então, estão todas convidadas, quando quiserem entrar, só falar, chega lá para vocês verem. Querendo ou não, yoga é uma atividade que dá para fazer em casa de boa e dá para, tipo, uma vez por semana, pelo menos, se der para encaixar isso, seria ótimo, assim. Mas, enfim, eu entendo, porque eu não estou praticando. Então, eu entendo tudo que vocês estão falando mesmo. Mas, enfim, não estou praticando fazendo a minha prática, mas estou lá dando aula, né? Sim, é. Estou fazendo de qualquer jeito. E aí, Gaia? Não estava abrindo o microfone. Assim, a minha relação com a atividade física, ela é complexa ainda, porque eu faço teatro, gosto de fazer teatro, gosto das atividades que envolvem o teatro, gosto de dançar, dança contemporânea também, mas eu venho de uma família que é extremamente gordofóbica, então, desde sempre, toda a minha relação com a atividade física era numa tentativa de... eu nem sempre fui uma pessoa gorda, mas eu sempre fui maior do que todas as minhas outras amigas. Só um instantinho, por favor. Mas eu sempre fui maior do que todas as minhas outras amigas. Então, eu sempre tive que tentar me encaixar no corpo das minhas outras amigas. Só que as minhas amigas, até hoje, elas são muito miúdas.
Então, toda a minha estrutura óssea, inclusive, é muito diferente da delas. Mas, mesmo assim, era importante que eu, né, coubesse ali. E aí era isso, eu matriculava na academia, eu ia uma vez, ia duas, não ia mais, e aí tiravam uma onda da minha cara, ai, que novidade, né? Foi uma, duas vezes, agora não vai mais. E às vezes eu tinha ido, tipo, 2 semanas inteiras, mas eu faltei um dia só. Aí nesse único dia já vinham, tiravam uma onda com a minha cara, ai, que novidade. Faltou de novo. E isso sempre E isso até hoje, se eu começo a fazer uma atividade e num dia eu não faço, e alguém me fala isso, me dói, assim, porque é um lugar muito traumático para mim ainda. E eu também, muito parecido com a Pucci, às vezes eu me pego pensando, porque eu tenho uma bicicleta e eu gosto de andar de bicicleta. Então, eu estava no ritmo de andar todos os dias com a minha companheira, sei lá, 18 quilômetros, assim. E aqui tem uma reta, é super gostoso de ir. E às vezes, tipo, eu ia porque eu estava gostando muito, mas aí logo em seguida eu já estava me pegando pensando, ai, gastei tantas calorias. Então, isso é muito frequente. Isso é muito frequente. Então, ainda é uma relação muito complexa. Eu já joguei handebol quando eu era adolescente, futebol também, são duas coisas que eu adoro muito fazer. Mas é isso, aí vai parando, porque o corpo é ridicularizado, as pessoas ficam olhando, você correndo, né? Tipo, o peito balança, a barriga balança, a coxa balança, e isso é ridicularizado. Então, a gente vai se afastando, assim, desses lugares, né? Então, eu tenho uma relação, às vezes, é muito complexa, às vezes uma relação de ódio, que quando eu termino de fazer, eu tô gostando dela, sabe? Eu me sinto bem. Porque endorfina, enfim, né? Sim, É gostoso. Mas aí, antes de começar, é sempre assim, é um processo traumático. Então, sempre no início de uma atividade física vem toda aquela relação, todo aquele histórico de agressão, na real, né? Com o meu corpo, me obrigando a fazer uma coisa, me obrigando a fazer outra, e se eu não vou, eu sou ridicularizada, se eu vou, ridicularizada. E enfim, assim, mas eu acho que o teatro é um lugar que eu me encontrei bem. E é isso, é uma atividade física, o teatro, né? Embora ele não seja considerado, talvez, mas ele porque o corpo está em constante movimento dentro do teatro, dentro da dança. Então, mas é isso. Puti, a Thalita falou assim, ó, quando tu falou que não sabia onde jogar vôlei, quem que ia aceitar, aí a Thalita falou assim, a Thalita é minha namorada, ela falou assim, Puti, vem jogar vôlei aqui em casa. Aí eu vou. Aí, ó, tá vendo? Eu vou. Tá vendo? Eu vou, porque a semana que vem nos vacinaremos, não é mesmo? Oremos. É semana que vem já? Gente, me conta, eu não tô sabendo. Aqui em Florianópolis parece que sim. Depende, mas aqui em São Paulo também não tá longe, porque amanhã, não, dia 14 começa pessoas com comorbidades de 50 a 54 anos. E aí, depois dessas, vai ser acima de 18 anos, pessoas com comorbidades. Então, dentro de 2 semanas... Eu preciso de um médico, gente, que ateste que eu sou obesa mórbida. Nossa, gente, olha. Agora eles atestam, entendeu? Vai ter fila. Deixa eu pegar. Que situação, gente. A vida inteira fugindo desses médicos e agora a gente está atrás deles. É capaz deles negar agora. Falar, não, você não tem, não. Tá pra ver dele se lascar. Gente, olha. É um rolê. É um rolê. Não, gente, eles são muito gordofóbicos. Eles vão falar, não, você é gorda mesmo, vai tomar comorbidade, vai morrer, toma essa vacina. Depois da vacina, vamos marcar a bariátrica. Vamos marcar uma Ai, que ótimo. É capaz de marcar a bariátrica na hora, assim, né? Ai, que ótimo. Marca aqui, tá ligado? Você não quer ficar pra fazer uma bariátrica? Ai, gente. Eu acho que os caras vão sair no tapa pra quem vai dar mesmo. Eu acho que a Ellen tem razão. Mas, tipo, nossa, daqui deixa que eu dou, dá licença, né? Ai, vocês devem estar muito felizes. Ai, gente, mas ó, eu adorei. Você gostou? Vai que eu tenho outra live
daqui a Eu pouquinho. eu amei. A Ellen vai, a gente tá 1h30 aqui já também, né? Nossa, já é. já. Muito rápido. Ai, deixa eu só Então, falar uma coisa antes de finalizar. Claro. Porque Claro. a Vanessa perguntou, se o único requisito para entrar no coletivo era ser gorda. E aí eu queria falar sobre isso, porque vai que alguém escuta, é aqui de Floripa, quer chegar junto, que embora a gente seja um coletivo das artes da cena, você não precisa necessariamente ser artista. Por exemplo, a Willa não era do teatro e foi fazer teatro junto com a gente, que também faz parte do coletivo. Não era da dança e foi dançar. Então, acho que é importante deixar aí para... Também, né? Tipo assim, Que, fotógrafo. E tem outras funções também, massa, né? Trabalha com som, com fotografia, com qualquer coisa, tipo... Organizar o brechó que a gente sempre quis organizar o brechó que a gente queria fazer. Se quiser somar, é só colar. E assim, eu acho que é isso, assim, claro que presencialmente, quem não é de Florianópolis é muito mais difícil, né? Mas se tem alguém que não é de Florianópolis e quiser estar discutindo com a gente, quer estar conversando, vocês duas, inclusive, viu, dona Vanessa? Eu vou, hein? Eu sei que vocês são muito compromissadas, tá? Mas assim... Ele é mais, filha. Não, você também. Não, e a gente... Tô zoando. Olha... Não, e a gente é tipo assim, a Vanessa mandou, ele tem que fazer isso hoje. Eu falei, hã? Aí ele mandou pra ela. E falar tem que fazer isso hoje, dona Ellen. A nossa prova na faculdade é até amanhã só, viu? Vixe! Hoje é dia 12. Isso se não é até hoje, viu, gata? Não, vai ser até amanhã, vai ser até amanhã. Eu vou até estar aqui pra ver. Porque a gente quer vocês formados em educação física. Me chama pra colação. Me chama pra colação. Não, vamos chamar assim. E falar nisso, desde aonde a galera encontra vocês. Deixa aí, né, que você quer fazer parte ou quer se fortalecer. Deixa todos os contatos. Aonde encontra vocês? @manadatreme no Instagram. Falei certo, né? Manada Treme. Falei super confiante. Só no Instagram? Por enquanto, sim. Eu acho que sim, é o lugar que a gente está tentando concentrar mais, assim, as nossas... nossas conversas. Lá a gente tem algumas fotos dos nossos trabalhos, a gente divulga... Também, né? Como? Tem o e-mail do Manada também, não tem? Passa o e-mail, passa o Pix. Se quiser ajudar a Manada, passa o Pix. Isso aí, eu também acho. Manada não tem Pix. Pega o Pix de alguém. Pega o Pix de alguém. Muito bom. Eu não lembro o e-mail do Manada, para ser bem sincera, porque eu sou meio esquecida. Alguém lembra o nome? Eu vou ver aqui. É que eu tenho 2 e-mails do Manada. Mas é isso, mas procurem lá no Instagram, @manadatreme. Isso. coletivomanadatreme@gmail.com. Aí, ó, pronto. E aí, só ir no Instagram que a galera vai... Se vocês quiserem se fortalecer, vai lá, procura as meninas, tá? E é sobre isso, tá? E se vocês estão se achando, é fundo do poço, é uma pessoa gorda, não tem jeito, não sei o quê. A gente sabe que é difícil, mas tem pessoas como elas que podem ajudar na nossa vivência e vai ajudar, né? E é sobre isso. E a gente fica muito feliz. Amei conversar com vocês, gente. Foi maravilhoso. Aprendi muito, né? E vamos continuar causando aí. Conta com a gente, né, Van? Com certeza, mana. É isso que eu ia falar. Tipo, o que a gente puder colaborar aí com o coletivo de qualquer forma que seja, em qualquer pensamento que seja aí, a gente está aqui. Falo pela Ellen também no meio disso. Por mais que a gente, às vezes, parece que a gente é inacessível, a gente não é, não, viu? Às vezes a gente só tá correndo mesmo com as coisas que a gente não para quieta. E mesmo com a agenda, a gente esquece as coisas, entendeu? Porque a gente é goiaba pra caralho. Mas a gente tá aqui acessível e é isso. A gente tá aqui formando na mesma luta aí, na mesma militância. E eu quero dar a mão para vocês e seguir em frente aí. Vamos derrubar essa porra toda, gente. Tamo juntas aí no meio do rolê. E a gente agradece muito o convite de vocês também, porque é isso, construir conhecimento juntas é tão potente, tão maravilhoso, e é isso, as nossas individualidades conversando para criar esse coletivo aí, para nos fortalecer cada vez mais, gente. Isso foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Não,
Vamos fazer o nosso fechamento, né, assim? A gente vai falar Vamos. 1, 2, 3, e aí todo mundo junto, que sempre não sai junto, mas não importa. Vamos falar. Esse foi o podcast de peso, beleza? Do 3. Beleza. Então vamos Então, lá. vamos lá. 1, 2, 3 e. Esse foi o podcast de peso. Nunca a gente vai acertar, Ellen, nunca. Só teve É o delay, né? É o delay. É o delay. É culpa da internet. Esperando a outra pessoa pra vir. O que foi, mano? O Mr. Filho falou, tá cada vez pior nós que esse sempre desalinhado. É sempre, mas é sobre isso. É Lógico, é entendeu? sobre isso mesmo. Porque tem que ser certinho, né? A gente É, tem que causar mesmo, é isso aí. Todas as Gente, salvações do bloqueio de peru, Reverbera. Mr. Frio. Gente, ó, obrigado de coração. Valeu, mano. Beijo, Tamo Ellen. junto. E qualquer coisa Gente, é só muito chamar a obrigada. gente, viu? Qualquer Obrigado coisa, a grita você. nós. Obrigada, Beijo. gente. Um Tchau. monte de beijo. E vem pra Obrigada aula pra de você que tá yoga. ouvindo aí. Vem pra aula de yoga, manas. Quando vocês Ai, eu quiserem, quero. manda coisa e vamos embora praticar. Tá bom? Boa, boa. Eva. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.